Muito bem, minha gente, agora vamos então para o nosso momento especial, momento de reflexão pra gente. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. Mas um momento especial para abençoar a nossa vida, e eu tenho um texto aqui maravilhoso para compartilhar com você, uma reflexão maravilhosa para abençoar a sua vida. E para mim começar esse texto, para mim falar dessa reflexão, que eu vou falar muito de Jesus hoje para você. Deixa eu falar para você, deixa eu perguntar para você, Jesus está aí? Jesus está aí? Aí você fala assim, tá aqui, pastor. Então por que você está sofrendo? Por que você está chorando, achando que você está sozinho? Deixa eu ler para você essa reflexão. A minha ministração de hoje, a minha reflexão de hoje é intitulada como A Pedra Rejeitada. Durante milênios, uma pedra permaneceu sem ser tocada por mãos humanas no leito de um riacho, no estado da Carolina do Norte. Estados Unidos, claro. Certo dia, um homem ergueu a pedra e viu que o seu peso era fora do comum e decidiu então usá-la como retentor de porta, sabe aquele encosto que coloca na porta para poder segurar a porta, para ela não fechar, para não abrir. E então ele pegou aquela pedra no rio e colocou ali como retentor de porta da sua casa. E aquela pedra ficou ali por anos, até que um dia um geólogo passou por aquele lugar e percebeu a pedra. Os olhos daquele homem, daquele geólogo, rapidamente brilharam. Aquele geólogo era um homem muito experiente e reconheceu naquela pedra que era ela uma grande pepita de ouro. O maior volume de ouro nativo encontrado no leste das montanhas rochosas da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Era um tesouro de grande valor que estava servindo para encostar a porta, para que ela não fechasse. Numa antiga tradição rabínica, diz que quando construído o Templo de Salomão, as pedras maciças para a parede e os alicerces foram cortadas da rocha viva e modelada na própria pedreira, sendo depois transportada para o monte, onde seguia para o templo. De acordo com a história, uma pedra de tamanho comum foi levada para o local, mas os construtores não encontraram o lugar certo para colocar, de modo que aquela pedra ficou ali, jogada para os canteiros, jogada de lado, sem uso. Enquanto continuava o trabalho do alicerce, aquela pedra parecia estar sempre no caminho deles. Durante longo tempo, permaneceu ali, sem ser usada, rejeitada, sem ser valorizada. Até que um dia, um dos construtores chegou ao local onde devia ser colocada a pedra angular para poder suportar o templo, e aquele tremendo peso que o templo daria. A pedra precisava ter tamanho e resistência enorme. Tentaram colocar naquele lugar várias pedras, mas nenhuma era apropriada. Até então que, por fim, a atenção deles foi chamada pela pedra rejeitada, pela pedra que estava jogada para escanteio.
A pedra rejeitada estava ali fazia tanto tempo, expostas diante dos olhos deles, exposta a sol, exposta a chuva, a todas as intempéries que o tempo podia trazer. E durante todos aqueles anos, aquela pedra não revelava nenhum defeito ou rachadura. Uma pedra intacta e dura, quando colocada no devido ângulo, foi encaixada perfeitamente para o templo construído em Israel, aquela pedra angular. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 118, no versículo 22, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Em Atos, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em Marcos 12, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça. Meus amados, obviamente, diante de toda essa parábola, nós estamos falando de Jesus, a pedra angular, a pedra que sustenta tudo, a pedra que aguenta para que tudo não caia, a pedra forte, a pedra que não se racha, a pedra que não se quebra. Jesus é a pedra angular, a pedra rejeitada muitas das vezes não só pelos judeus, mas muitas das vezes até os dias de hoje, rejeitada por aqueles que são deles, por aqueles na verdade que se diz ser dele e às vezes são rejeitados. Às vezes, como nessa história, Jesus é uma pedra tão valiosa que está dentro da casa de alguém, mas não tem esse valor. É colocada para suportar a porta ali, para não bater, para não fechar. Assim também como a pedra no templo, quando estava sendo construído o templo de Salomão, tinha uma pedra gigantesca que não era dada valor. E no momento crucial para suportar o templo, procurado tantas pedras e nenhuma das pedras aguentava o peso, pois quebravam, rachavam, até que lembraram daquela pedra que ficava de escanteio, que ficava no canto, que suportou o tempo, o vento, sol e não rachou, não quebrou. E ali botaram aquela pedra para suportar o tempo. Jesus, ele é a pedra de esquina. Aquilo que era para ser apenas uma pedra qualquer se torna a pedra principal. Jesus, ele é a principal. Ele é a pedra que sustenta a nossa casa. Ele é a pedra que sustenta a nossa família. Ele é a pedra que sustenta o nosso casamento. Ele é a pedra que nos sustenta na fé. E muitos o rejeitaram. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Talvez você não vá achar que é para você, vai dizer: não, eu não rejeitei Jesus. Jamais, pastor, rejeitei Jesus. A gente não rejeita Jesus com palavras. A gente às vezes rejeita Jesus quando você de repente não acredita que Ele pode resolver o seu problema. Quando você se encontra no meio de tantas tempestades, no meio das dificuldades, como diz a mesma história, no meio das intempéries, e você não pede o socorro devido a quem deve te ajudar como socorro. Você espera reforço, você espera ajuda de um amigo, você espera ajuda de um colega, você espera ajuda de um ser humano. E às vezes você não busca ajuda e confiar que você pode jogar todo o peso que você tem sobre Ele, que Ele é aquele que te dá suporte e que não vai rachar, que não vai deixar a sua casa cair, que não vai deixar a sua empresa cair. Pois isso, mais uma vez hoje, meu amado, minha amada, diante desse momento de reflexão que eu converso com você, é o nosso momento de conversa. Eu quero dizer uma coisa para você tão especial. Jesus, ele está pronto para ser a bênção que você precisa. O que você precisa é confiar mais nele.
Porque às vezes você diz ter Jesus, mas você está preocupado com as coisas, você está preocupado se vai resolver ou não, você está preocupado se vai dar jeito ou não. Você precisa confiar no Senhor. Pastor, mas são muitas contas, confia no Senhor. Pastor, mas o casamento está acabando, confia no Senhor. Pastor, meu filho, confia no Senhor. Na sexta-feira que passou agora, a minha filha Beatriz, uma jovem de 21 anos, ela ministrou a nossa célula. Uma jovem que, mais ou menos há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, ela passou por uma crise existencial, uma crise espiritual muito grande. Se envolveu num relacionamento que a gente não aprovava, uma pessoa que a gente não aprovava, não via como homem de Deus, pois não era nem um cristão e ela cristã. Se envolveu num relacionamento, como a gente chama, de julgo desigual, com uma pessoa muito mais madura, mais velha do que ela. E com isso ela abandonou parte do ministério dela, abandonou parte da igreja, pouquíssimas vezes ia para a igreja, e aquele relacionamento era destrutivo para ela. E a minha filha ficou filha de pastor. Ela ficou 2 anos envolvida nesse relacionamento. Eu estou te contando um testemunho que eu quero falar de Jesus para você. E a melhor coisa da gente falar é falar de Cristo, com Cristo. E a melhor coisa é pregar o que você vive. E mesmo filha de pastor, mesmo sendo minha filha, mesmo sendo um pastor, graças a Deus, respeitado, honrado, a gente viveu essa crise dentro da nossa casa. Eu, minha esposa principalmente, tendo que suportar a nossa filha, não abandoná-la, mas chateado pela situação, chateado por aquilo que ela vivia. Tentamos de várias formas, do nosso jeito. Brigava, discutia, proibia, mas não adiantava, a gente só perdia. Só perdia. E a gente então decidiu começar a colocar nas mãos do Senhor. A gente vivia orando. Foram 2 anos, eu e minha esposa, de oração. E muitas vezes da oração a gente falava assim, não tem jeito mais, vamos parar de orar porque não tem jeito mais. Parece que quanto mais a gente ora, as coisas pioram. Era assim que a gente falava. Falava assim, Senhor, nós somos servos de Deus, nós temos ajudado tanta família. E o diabo simplesmente decidiu entrar na nossa família, entrar na nossa casa para tocar na nossa princesa, nossa filha, menina de 21 anos, menina trabalhadora, menina educada, menina esperta, menina linda, abençoada. E o diabo foi tocar naquilo que é nosso, cresceu dentro da igreja. Desde os 3 anos de idade está dentro da igreja, caminhando com a gente ali, lutando com a gente, né? Cresceu dentro da igreja. E o diabo tocando e a gente não sabia o que fazer, tentando resolver as coisas com a nossa força, com a nossa sabedoria. Até um dia que eu disse pra minha esposa, eu falei, sabe de uma coisa? A gente está tocando aquilo que Deus tem que fazer. A gente ora para que Deus faça alguma coisa nela, mas a gente vive lá se metendo, querendo botar nosso bedelho, querendo tocar naquilo que Deus, a gente pede para Deus fazer, mas a gente vai lá e quer fazer do nosso jeito. E eu falei, minha esposa, agora a partir de hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai orar e vamos esperar Deus fazer. E começamos a orar. E foram, meu irmão, orando, sem mais falar nada, sem discutir nada, só impondo algumas regras, outras, mas nada com aquela autoridade. E eu falei para minha esposa, agora eu vou orar diferente, meu amor. Eu vou orar para que Deus me dê a direção e a revelação de como eu vou tratar com ela. Eu não quero mais tratar com a minha filha do meu jeito. Eu quero tratar do jeito que Deus quer. E Deus vai me dar a direção, vai me dar a ordenança. E comecei a orar, pedindo, Jesus, entra na minha mente. Jesus, entra no meu coração. Jesus, fala comigo, me ensina como é que eu vou tratar com essa menina. Eu preciso tirar ela desse laço, eu preciso tirar desse caminho, porque eu sabia que aquilo era mal. Ela estava cega, ela não sabia. E eu comecei a orar junto com a minha esposa, a gente orando e dizendo assim, Jesus, faz alguma coisa, mas nos ensina o que a gente vai fazer, nos dá estratégia. Na verdade, o que nós fizemos é o seguinte, nós tínhamos a pedra dentro de casa, mas não sabíamos como usar a pedra, que era Jesus, a pedra angular. Nós tínhamos o suporte dentro de casa, mas às vezes é isso que acontece com muita gente. Tem um suporte dentro de casa, mas não sabe como usar o suporte no casamento, não sabe usar o suporte na família, não sabe usar o suporte com os filhos. Tem a bênção dentro de casa e às vezes quer resolver com... É isso que eu estou falando, eu sou pastor, a pastora a situação. E graças a Deus bem sucedido, mas eu estava perdendo aquilo que eu amava, porque talvez eu não sabia como fazer, e eu estou te ensinando hoje aquilo que eu fiz.
Eu estou te dizendo aquilo que eu fiz. E comecei a orar, falei, Senhor, eu só preciso da tua direção. Eu preciso que o Senhor entre nessa história, eu tenho que agir, mas eu tenho que agir com sua direção. Então eu falei assim, Senhor, me usa como instrumento a mudar a história da minha filha. E fui orando, irmão. Foi quase 2 anos de oração, sem desistir, acreditando no Senhor, acreditando que Deus ia fazer. E é isso que eu quero dizer para você. Talvez você está aí orando um tempo e você não está vendo o resultado. O que você precisa acreditar, você precisa acreditar que mesmo que você não está vendo, Jesus está lá fazendo. O que você precisa é pedir direção a Ele, o que você precisa é pedir orientação a Ele, como tratar tal assunto. É chamar a pedra, chamar Cristo para participar daquela situação. Não dizer, não, Cristo está comigo, mas eu vou lá resolver. Não, Cristo está comigo, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, Cristo está comigo, mas é da minha maneira. Não, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente. Eu não quero pedir. Eu não pedi, sabe, enquanto eu pedi a Deus, Deus muda ela, Deus não mudava. Porque o coração dela estava fechado para qualquer tipo de mudança. Mesmo que Deus não entra em ninguém, Deus não invade o coração dos nossos filhos, Deus não invade o coração da nossa esposa, do nosso esposo para mudar. Deus não muda, Deus não faz isso, Deus não invade, Deus bate na porta. Se eles abrirem, Ele entra. Está lá em Apocalipse. Se não abrir, não vai ter como Jesus entrar. Então a única forma que Deus pode fazer é nos usar como instrumento para mudar lá. E a gente tem que estar pronto para isso. A gente tem que estar pronto para isso. Então, a minha sabedoria atrapalhava. A minha forma, a minha inteligência humana, de Giovanni, atrapalhava. Mas a hora que eu falei, Senhor, eu quero a sua sabedoria. Eu quero a sua inteligência. Eu quero que o Senhor me instrua, Senhor. Eu quero que o Senhor me coloque no caminho certo. O Senhor coloque as palavras certas. Que o Senhor me dê sabedoria, me dê doçura no falar. Que eu não seja aquele cavalo, aquele bruto. Que o Senhor me coloque na direção. E eu comecei a orar a Deus. Eu estou te dando um testemunho da minha história, que a gente ouviu isso sexta-feira na nossa célula. Quem esteve na minha célula sabe do que eu estou falando, porque a minha filha ministrou lá e uma palavra linda. Mas tudo começou assim. Eu estou dizendo para muitos pais, eu estou dizendo para muitas mães, que não desista dos seus filhos, que não desista de acreditar que Jesus pode mudar a história dele, pode mudar a história dela. Eu estou dizendo para muitas mães que talvez estão me ouvindo agora chorando, para muitos pais que estão passando crise com seus filhos, estou dizendo para muitas esposas, estou dizendo para muitos amigos, que talvez você está aí por alguém e alguém está se perdendo e você está sofrendo. Estou dizendo, eu estava sofrendo. A gente estava tudo bem, casamento bem, família bem, financeiro bem, igreja bem, tudo bem, mas tinha aquele espinho que doía. A gente olhava, estava tudo bem, mas tinha um espinho, a gente estava em batalha. Isso não é deserto, isso é batalha, é guerra, é vale. Deserto é quando você tem falta de tudo, escassez, falta água, falta tudo. A gente tinha tudo, somente estava no vale. O vale é lugar de batalha, você está tudo bem, mas tem uma guerra que está travando. E a gente estava naquela batalha. Mas quando a gente começou a olhar para a pedra angular que estava dentro da nossa casa, que é Jesus Cristo, porque a gente diz, Jesus está aqui em casa, a gente orava, Jesus está aqui em casa, mas só que a gente agia do nosso jeito quando a gente olhou para Jesus Cristo e começou a dizer, Senhor, fazer a oração certa. Senhor, me ensina, Senhor, nos instrui. Senhor, olha, eu sei que o Senhor bate lá no coração, mas então me ensina a poder abrir aquele coração. E aí começamos a trabalhar na estratégia que Jesus deu naquele tempo, naquela ocasião pra gente. Pastor, que estratégia? Foi a estratégia que Ele deu para mim. E a estratégia que Ele deu para mim não vai ser talvez a mesma para o seu filho, não vai ser a mesma para sua filha. Cada filho, cada filha, cada planta um tipo de água, uma quantidade de água. Cada filho, um tipo de tratamento. Então você precisa pedir orientação a Jesus para Ele te ensinar a dar o tratamento certo para os seus filhos, para o seu esposo, para o seu casamento, porque Ele vai te dar. O que eu quero dizer para você é o seguinte, a gente tem a pedra de tesouro dentro de casa e às vezes não usa com sabedoria. Você tem Jesus na sua vida, você tem Jesus na sua casa. Para de achar que Jesus é só um Deus que fica sentado no trono olhando para você sofrer. Ele é um Deus que quer te ajudar, Ele é um Deus que quer te orientar. Você precisa abrir a sua mente e deixar Ele entrar aí dentro. Para com esse negócio de que Jesus é só um Deus para você falar em mistério, para você gritar lá
Rabachúria, Labranda. Deus não é só isso não, Deus é muito mais que isso. Ele deu sabedoria a Salomão, ele deu sabedoria aos grandes homens da Bíblia, e ele quer te dar sabedoria para vencer a sua guerra. Ele deu sabedoria a Davi para enfrentar gigantes, ele deu sabedoria a Daniel para viver na Babilônia. Ele é o Deus que também quer mudar a sua história, te dando sabedoria, porque as maiores vitórias que você vai ter através da sabedoria que vem do Senhor, e o Senhor é o Senhor que dá sabedoria. E eu quero declarar que hoje ele está dando sabedoria para você restaurar a tua casa, ele está dando sabedoria para você restaurar a sua família, ele está dando sabedoria para você prosperar, ele está dando sabedoria para resolver esse problema da tua empresa, ele está dando sabedoria para resolver esse problema do teu casamento, está dando sabedoria para resolver esse problema dentro da sua família. Eu quero profetizar só para quem acredita na palavra pregada, que Deus hoje está derramando com esta palavra um tempo de sabedoria, e que hoje você não vai pedir a Deus para mudar alguém, para fazer aquilo não, Deus, você vai pedir, Deus, como é que eu vou fazer? Você não vai pedir a Deus, eu quero um peixe frito, você vai dizer, Deus, como é que se pesca? Eu não sei pescar, eu não sei como é que bota a isca no anzol, eu não sei como é que lança a linha, eu não sei, me ensina, e o Senhor vai te ensinar. Deus não vai te dar o peixe frito, então para de querer o peixe frito já no teu prato, para de querer pedir a Deus para te dar a coisa resolvida, mas peça sabedoria para Deus te dar sabedoria para resolver a coisa que está diante de você. Não tenha medo, tenha pique, tenha força, tenha ânimo. Por isso que ele diz, se esforça, tem de bom ânimo, eu venci, vamos embora junto. O Senhor não quer que o Senhor não quer te dar, o Senhor quer que você vá junto com ele resolver o problema. O Senhor quer que você viva a ação junto com ele. É isso que eu estou dizendo para você. Receba essa palavra pro teu coração hoje. Deus não vai te dar as coisas mastigadas, Deus não vai te dar as coisas prontas, Deus vai te dar sabedoria para você aprontar do jeito que você quer. Mas peça, você tem uma pedra de ouro dentro de casa que é Jesus, você tem uma pedra de ouro no teu coração que é Cristo. Pega essa palavra para você hoje. Pega essa revelação para você hoje. Deixa eu concluir minha história para gente acabar, que meu tempo já acabou. Oh, meu Deus do céu. Conclusão da história. Diante de aquilo que eu comecei a orar, Deus começou a me dar a direção. Eu falei, Deus, eu vou no teu nome. Como Davi falou, Senhor, eu vou em nome... gigante, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não falou, eu vou comer a sabedoria, não. Davi não falou, eu sei tacar pedra, não. Davi falou, eu taco pedra em todo mundo. Davi falou assim, ei, eu vou na sabedoria do Senhor, gigante. Você vem contra mim com escudo e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabedoria. E Deus me deu sabedoria para me entrar na minha guerra, na minha batalha. E eu fui tratando ali, conversa daqui, direcionamento de lá, aqui, apliquei uma multa aqui, apliquei uma situação ali, e fui tratando, fui cercando o inimigo, a ponto de que ele não entendia Jesus, ao ponto de o coração quebrantar, e Jesus entrar, e arrebentar, esmiuçar o inferno, para a glória de Deus. E conseguimos vencer, tirar a cegueira da vida da minha filha, debaixo de muita oração. E duas coisas eu estou falando isso aqui para você entender. A oração, mãe, a oração, pai, é a chave. Então não desista de orar. Mas não ore para Deus te dar, mas ore para Deus te entregar sabedoria. Não ore para Deus te dar mastigado, mas ore para Deus te fazer vencer. Você está em batalha, então ore para Deus te ensinar a guerrear contra esse inimigo que você está enfrentando. Ore para Deus te dar estratégias de guerra, porque Ele é general de guerra. Eu estou te ensinando uma palavra hoje, eu estou liberando sobre sua vida hoje, como boca de Deus, uma palavra para você vencer essa guerra que você está travando aí, para você vencer essa batalha que você está passando aí. Eu não vou te dar, Deus não vai te dar, não tem plano, não tem estratégia de Deus para cada ocasião, cada batalha, cada inimigo, cada guerra, uma estratégia diferente. A minha estratégia que Deus me deu foi no particular, foi na oração, naquela situação, daquele jeito. A estratégia que Deus vai te dar outra. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que muita gente tem um general de guerra do lado, mas não pede conselho ao general, vai pedir conselho a quem não entende de nada. E Jesus entende de tudo, e é na oração, no jejum que Ele vai falar com você, é na palavra, na pregação do seu pastor que Deus vai te orientar para como você vai vencer. É na orientação que você vai chegar lá e pronto, conquistamos. Rompeu-se aquela aliança velha e nós celebramos juntos, abraçamos a nossa filha e nós vimos a cegueira cair. E ela enxergou que há 2 anos os pais dela estavam certos e ela estava vivendo algo que Deus não queria para a vida dela.
Ela estava se afastando do Senhor. Já faz 6 meses ou mais, desde o começo do ano. Nós estamos agora entrando em outubro, então já faz 10 meses. Olha, o tempo já passou, como que benção. Que a gente tem visto a transformação dessa menina. Uma menina que está mergulhada em Deus. Voltou para a presença de Deus. Agora, no começo do mês que passou, está entrando num propósito com um grande homem de Deus. Um menino que nós abençoamos, que nós aprovamos. Um servo de Deus ungido. Está orando para que 2 anos case com um homem de Deus, da idade dela. Construir junto uma casa, uma família, tem apoio dos pastores, tem apoio dos pais. Tudo que nós sonhávamos, tudo que nós queríamos, estamos vendo hoje. E a nossa filha, com a boca dela, foi para a célula semana passada, sexta-feira, e declarou: eu vivi um tempo de cegueira, mas eu abri mão, porque ouvi a voz de Deus. Sabe por que ela ouviu a voz de Deus? Porque o pai e a mãe dela continuavam. E ela diz: agora eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo os sonhos de Deus na minha vida. A gente via nos olhos dela e na palavra dela, ela contando que os milagres do Senhor estavam acontecendo. Ela, depois disso, que ela abriu mão de todo esse pecado, de todo esse mal que ela viveu, ela está vivendo o sonho da vida dela, realizando o sonho dela, fazendo a faculdade que ela tanto desejava. Está trabalhando naquilo que ela mais ama. Está vivendo os sonhos dela, está num relacionamento saudável. Vai entrar num relacionamento, que ainda estão orando, mas está entrando num relacionamento saudável, abençoado pelos pastores, abençoado pelos pais. Mas isso não foi num estalar de dedo, levou 2 anos, meu irmão, de muito jejum, de muita oração, de muita lágrima do pai e da mãe. Mas a gente não desistiu, é sobre isso que eu estou dizendo para você. A pedra angular está aí, então não menospreze. Jesus está aí para te ajudar, então não menospreze. Ei, o pastor está falando de relacionamento, eu estou falando da sua empresa, que talvez está dizendo está quebrando. Pede Deus sabedoria para essa empresa, cara. Deus vai te dar sabedoria para essa empresa, mulher. Pede sabedoria para esse negócio, Deus vai te dar orientação para esse negócio. Vai jejuar, vai orar, sacrifica a tua carne, paga teu preço, porque o Senhor é Deus que honra, o Senhor é Deus que é contigo nessa peleja, nessa batalha. Para de carregar esse fardo sozinho. Ele diz aí: no mundo tereis aflições. Eu digo essas coisas para que você tenha paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Está dizendo para você o seguinte: eu não venci para qualquer coisa, eu venci todas as intempéries, e se ele venceu e você está com ele, você também vai vencer. Esse que ele está dizendo: vem comigo que você vai vencer. Então não para de caminhar sozinho, para de querer resolver sozinho, para de querer botar: pastor, mas já orei para Deus fazer. Você não tem que orar para Deus fazer, você tem que orar para Deus te ensinar a fazer, porque quem vai fazer é você, porque o que você precisa Deus já fez, mas você precisa conquistar. Eu tenho todas as fortunas, mas agora eu estou indo em busca dela. É isso que acontece. A fortuna já é minha, mas o que eu fiz? Eu preciso fazer, eu preciso tomar posse dela. E como eu tomo posse dela? É conquistando. Então você precisa conquistar. E como conquistar? Com a sabedoria que vem do alto. Então receba essa palavra hoje. Você vai conquistar os teus sonhos, você vai conquistar a família transformada, você vai conquistar as promessas de Deus, você vai conquistar tudo aquilo que Deus preparou para você, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para você que ama Ele. Deus tem coisas para você. Pega essa palavra, você não vai desanimar. Eu quero que você erga a tua cabeça hoje com essa palavra. Você que estava me ouvindo, que está me ouvindo, que estava desistindo, hoje Deus te dá ânimo novo. Receba fôlego novo, receba ânimo novo, receba essa palavra na tua alma. Eu ministro como boca de Deus, como profeta de Deus para tua alma, para dizer: é tempo de pedir sabedoria, é tempo de orar, é tempo de usar a pedra naquilo que é importante, para desfazer só Jesus de uma pedra ornamental. Jesus é a pedra fundamental. Receba essa palavra. Esse é um momento de reflexão inspirado pelo Espírito Santo de Deus para me ensinar a sua vida, para mudar a tua história. E eu quero terminar profetizando que a partir desta palavra, coisas, situações mudarão na tua casa, na tua história, na tua família, e você vai testemunhar que ouviu uma reflexão que mudou a tua mente e o teu coração. Receba essa palavra. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você quer receber ministrações poderosas de fé, de direcionamento como essa que você acabou de ouvir, é só você baixar o nosso aplicativo da Rádio Pleno Louvor na Play Store.
Você entra no nosso grupo do WhatsApp, não um grupo de bate-papo, é um grupo de recebido para receber nossas ministrações gratuitas para você. Baixa o aplicativo agora, Rádio Pleno Louvor na Play Store. Baixando o aplicativo, vá no grupo de ministrações, está lá no menu, grupo de ministrações. Entra no grupo e fica lá, que diariamente, ao término de cada programa, de segunda a sexta-feira, que eu estou por aqui, ao acabar o programa, uma hora depois, meia hora depois, eu envio para você a mensagem exclusiva, ao vivo para você, todos os dias. Além disso, você recebe os links dos programas e dos cultos. Que Deus abençoe a sua vida. A minha parte eu já fiz, agora está na hora de você fazer a sua parte. Receba essa palavra e põe em prática e você vai viver o novo de Deus. Deus te abençoe, graça e paz, shalom.